também incorpora isso em vários momentos, essa concepção Foucaultiana. São os procedimentos de exclusão, basicamente, se referem ao que pode ser dito sobre determinada realidade, quem pode proclamar certos discursos. Finalmente, o último grande autor, que não só o Said, mas como os outros chamados pós-colonialistas, sobretudo os autores dos estudos subalternos incorporam, é o Gramsci. 3 também dimensões são importantes aqui do Gramsci na obra do Said. Primeiro, a relação entre sociedade civil e política. Sociedade civil no sentido gramsciano, obviamente, não no sentido liberal do termo. Ou seja, também aqui há uma certa caracterização da reflexão sobre o poder fora, não fora, mas para além também da mera dimensão estatal, da dimensão da força. Outra dimensão gramsciana também é a ideia de se enfocar a construção, a importância na esfera política da dimensão do consenso, também ao lado da dimensão da força, né? É a dupla perspectiva aqui do Gramsci de perceber o campo da política formado a partir dessas duas dimensões. O Said também incorpora essa ideia. É óbvio que ele não deixa de lado reflexões sobre a força, sobre a imposição, mas enfoca justamente uma outra dimensão que não é essa, que a gente chama, em termos gerais, de dimensão cultural. Finalmente, última questão, o papel dos intelectuais na reprodução ou no desafio também às representações, às esferas discursivas aqui que predominam no mundo. Qual é o resultado, então, desses 3 autores, em geral, que, sem dúvida, são os mais importantes na obra do Said? E percebam bem que a incorporação de autores tão diferentes já reflete justamente uma complexidade na obra desse autor, né? O Said não incorpora um marxista, mas um marxista heterodoxo, vamos chamar assim, como Raymond Williams, incorpora um autor de uma tradição não marxista, como Foucault, e um também autor também produto de uma renovação no marxismo, que é um Gramsci. Então, percebam bem que não é fácil situar o Said dentre essas referências. O resultado, em geral, enfim, o que eu quero chamar a atenção, sobretudo, nessa fala, é justamente perceber as dimensões da cultura e da política como dimensões extremamente relacionadas entre si. Não perceber nunca essas dimensões como apartadas, como grande parte, não grande talvez, mas parte da tradição da teoria, da teoria política, da ciência política em geral, pressupõe. Sobretudo, as tradições institucionalistas. O Said chega a dizer, em Cultura e Imperialismo, que cultura e política referem-se à mesma questão. Enfim, uma frase muito forte, em que indica justamente como ele quer reforçar essa dimensão. Por outro lado, quando o Said esboça desenvolve, melhor dizendo, essa dimensão, essa relação entre essas duas dimensões, ele tenta se diferenciar, sobretudo, de 2 outras grandes concepções de cultura. Primeiro, na medida em que cultura é poder, enfim, cultura não é a alta cultura, como pensavam os humanistas tradicionais. Não eram justamente aquelas grandes obras, aqueles grandes bens culturais. Por outro lado, também, cultura não se refere à cultura de uma nação, simplesmente. Aliás, a nação e o nacionalismo são duas das dimensões mais criticadas pelo Said, justamente porque elas expressam uma cultura fixa, que politicamente é homogênea, coesa, pelo menos nas suas suposições iniciais. Bom, fechando um pouco, porque o tempo já está estourando aqui, enfim, o que eu acho, então, relevante nessa relação
dessas duas dimensões. Principalmente a ideia do Said que a cultura, ao mesmo tempo, e isso é uma ideia forte desse autor, na verdade reflete uma mudança ao longo da sua trajetória teórica, enfim, principalmente o tempo percorrido entre o orientalismo, que é publicado em fins dos anos 70, e Cultura e Imperialismo, publicado no início dos anos 90, onde o Said vai cada vez mais chamar atenção para a esfera da resistência. Enquanto no orientalismo ele chama atenção para a dimensão de uma certa imposição das representações, sobretudo ali no objeto dele, né, na imposição de uma visão sobre o Oriente construída no Ocidente, em Cultura e Imperialismo o Said vai chamar atenção. Não, a esfera das representações não se resume apenas a isso. Ela também indica uma possibilidade de resistência. E ele vai buscar essa possibilidade de resistência justamente nos movimentos de independência que ocorrem ao longo, sobretudo, né, ao longo do século XX, né, não nos nossos movimentos aqui das Américas, que estão mais próximos de nós. Então, quando ele chama atenção para essa ambivalência, ele chama atenção para duas possíveis dimensões da cultura e das representações. Primeiro, essa ideia que as representações podem servir para reforçar a identidade. E a identidade é um conceito sempre problemático para o Said. Por quê? Porque justamente refere-se a uma dimensão que é homogênea, fixa e que indica o que a gente pode chamar um certo congelamento da política, uma certa domesticação da política. Como isso se traduz politicamente? Sobretudo no multiculturalismo, como projeto político, que é justamente um projeto que tenta reforçar identidades, né? Identidades parciais, que são justamente percebidas como fixas, homogêneas, etc. Ou, outra forma clara que o Said tanto critica, as formas nacionalistas, que também tentam reforçar essas mesmas identidades fixas, homogêneas, coesas, etc. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a cultura indica essa possibilidade de reforço de identidades, ela também indica uma possibilidade de negociação das representações. E aí ele atenta, sobretudo, às mediações, às invenções, às criações, fusões de identidades que ocorrem na realidade. E, empiricamente, ele busca essas invenções, essas criações, justamente nesses movimentos políticos pós-independência. É aí que justamente se imagina um novo mundo. Ainda que sempre esses novos imaginários identitários corram o risco de cair naquele caráter fixo, homogêneo, coeso. Ou seja, a cultura sempre vai ter para o Said essa dupla dimensão. Não há como sair disso. Na verdade, o mundo dos imaginários, das representações, sempre é perpassado por essa ambivalência. Bom, para finalizar, então, vou chamar a atenção para alguns pontos positivos que eu considero mais relevantes e também possíveis problemas na obra do Said. Primeiro, eu acho que a maior riqueza da obra desse autor é justamente essa percepção ambivalente da cultura. A cultura serve tanto ao poder, serve tanto a quem está ganhando, como serve também como um projeto de resistência, de criação de novos imaginários, criação de novas identidades, etc. E aí há dois desdobramentos que são muito importantes, a meu ver. Primeiro, essa relação entre saber e poder. Enfim, o Said é mais um autor que serve para nós nos questionarmos, enfim, nós pensarmos nas camisas de força que às vezes a gente veste. Justamente ele serve como um parâmetro de reflexão sobre o que as próprias teorias de que a gente utiliza, as ideias que a gente pressupõe muitas vezes
sem pensarmos, sem refletirmos sobre elas mesmas, e justamente como essas mesmas teorias, essas mesmas imagens de mundos podem servir justamente para justificar certas esferas do poder nas sociedades. O outro ponto, justamente, é a abertura que a teoria do Said promove em relação a essa esfera da cultura. Eu acho que, justamente no momento em que a cultura está relacionada à criatividade dos agentes, à sua reflexividade, etc. Acho que não é difícil da gente imaginar no mundo contemporâneo várias categorias políticas que foram construídas justamente nessas novas invenções, nesses novos imaginários. Enfim, a gente pode imaginar aqui, só pensar nas novas imaginações de sexualidade da contemporaneidade, nos novos movimentos ecológicos que vêm crescendo desde a década de 70, nos movimentos que pedem o não crescimento econômico das sociedades, enfim, algo que está crescendo, sobretudo nos países centrais, enfim, também é um novo imaginário. Então, o Said é importante justamente para perceber como a esfera política cada vez mais é permeada dessas novas imaginações, dessas dimensões culturais. O que a gente pode chamar de uma certa culturalização da política. Bom, só para terminar, possíveis problemas, o Said não é nenhuma panaceia, obviamente. Eu acho que tem uma questão que não é muito precisa, até porque o Said não é um autor das ciências sociais, então ele não se coloca determinadas perguntas que nós automaticamente colocamos. Uma delas é principalmente as dimensões, as relações precisas que fundamentam essa relação entre agência e cultura. Enfim, ele não é preciso em estabelecer essa relação. Sobretudo, ele tem, por vezes, transparece na teoria dele uma concepção demasiadamente livre de agência. Aliás, um problema dos outros autores também pós-coloniais, sobretudo do Baba. Enfim, há um pressuposto de uma possibilidade de agência livre de quaisquer imperativos. Então, como se o agente pudesse, em vários momentos, se inventar automaticamente. Então, acho que é preciso perceber certos limites nessa relação. Outro ponto que também eu acho relevante chamar a atenção é uma crítica radical que todos esses autores, e o Said também, faz ao nacionalismo. Acho que aí a nossa realidade, sobretudo das Américas, enfim, tratou a questão nacional de outra forma, muito diferente dos países centrais. Enfim, então, enquanto nos países centrais, em geral, é quase um absurdo, né, estudar o nacionalismo, porque automaticamente se relaciona o nacionalismo ao conservadorismo, ao fascismo, etc. Enfim, a gente teve uma outra realidade que, por exemplo, se expressa nas imaginações do nacional-desenvolvimentismo, por exemplo. É uma das dimensões que a gente pode imaginar. Então, nacionalismo aqui pode servir também a um projeto mais aberto, mais libertário, por vezes. Então, é preciso também filtrar um pouco essa crítica radical que esses autores estabelecem. Como conclusão, em geral, acho que, mesmo chamando atenção para esses possíveis problemas, é importante perceber que, a meu ver, pelo menos, o Said tem muito mais virtudes do que problemas ou riscos em suas teorias. Eu acho que é importante a gente estudá-lo e, sobretudo, fazer essa passagem de um autor que se tornou tão relevante nos estudos da literatura para o nosso campo das ciências sociais, ainda que chamando atenção para certos limites da sua teoria. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que incorporá-lo sempre será fecundo para as nossas pesquisas, para nossos estudos. Bom, agradeço novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição depois. Obrigado.